Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas mais 4 minutos agora no horário de Brasília. E vamos nós iniciando então o nosso debate aqui dentro do Justiça na Tarde. E o assunto que hoje nós vamos estar abordando é este. O que falta para o país ter uma educação 100% inclusiva? É um assunto que nós vamos então estar aqui abordando com os nossos convidados, como também com as nossas convidadas. É apenas trazendo aqui um dado, ou seja, temos aqui dados recentes, ou pelo menos são os últimos dados de um censo levantado, onde do total de matrículas na educação especial e na educação básica, 53,7% são de estudantes com deficiência intelectual, ou seja, 900, quase 1 milhão. Em seguida, estão os estudantes com transtorno do espectro autismo, com um pouco mais de 600 mil. E na sequência estão também pessoas com deficiência física, quase 170 mil, deficiência múltipla, quase 90 mil, baixa visão, quase 87 mil, deficiência auditiva, um pouco mais de 41 mil, altas habilidades e superdotação, quase 40 mil, surdez 20 mil, cegueira quase 8 mil e surdo-cegueira 693 pessoas. Pois bem, mas e a educação inclusiva? Como alcançar os 100%? Bom, daí então nós vamos entrar neste assunto, nesse debate, já estamos nele. E a partir de agora, então, vamos cumprimentar nossas convidadas, como também nossos convidados. Eu começo com a professora doutora Mariana Lete, ela que é diretora pedagógica, está conosco aqui nos estúdios da Rádio Justiça nesse debate. Né, doutora Mariana, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite e muito boa tarde para a senhora. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela gentileza. Deixa eu cumprimentar também um futuro colega nosso no campo do jornalismo, o Matheus Moreira, é estudante e, claro, também conosco nesse debate importante, né, Matheus? Seja muito bem-vindo. É uma honra estar aqui. A honra é toda nossa em recebê-lo, tá bem? Muito obrigado. Também cumprimento o doutor Felipe Ponce. Doutor Felipe Ponce é advogado, especialista no direito de pessoas com deficiência. Doutor Felipe, também já o recebemos várias vezes e para nós é sempre um prazer, um privilégio tê-lo aqui nos estúdios da Rádio Justiça mais uma vez. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os ouvintes. É muito bom poder falar um pouco sobre esse assunto, propagar de suma importância, que é a educação inclusiva, né? Perfeitamente. E daqui a pouco também vai estar conosco a pedagoga e gestora escolar, a professora doutora Daniela Louvores. Já também vai estar conosco, então, neste nosso debate. Bom, então vamos nós, né? Temos aqui, portanto, assuntos importantes para que possamos, então, ir, portanto, aí avançando, professora Mariana. Quer dizer, educação, inclusive, está na lei, né? Tanto na nossa Constituição, como também na nossa Lei de Diretrizes de Base da Educação. Agora, essas leis, de alguma forma, faz com que esse universo de pessoas que temos, essa população que nós temos no nosso país e que, com toda certeza, tem o direito de estarem também na educação inclusiva, elas estão sendo abraçadas, são acolhidas, ou nos resta ainda trabalhar bastante para que, de fato, esse alcance seja realmente, de certa forma, alcançado? Eu acredito que a gente já avançou bastante, mas sem dúvida tem um caminho muito longo a ser percorrido ainda. Eu comecei a minha trajetória na educação pública e eu vejo que a educação pública tem uma abertura maior, né? A rede pública tem uma abertura maior para acolher os estudantes com necessidades educacionais especiais e atualmente eu estou na rede particular. E eu vejo que a rede particular tem uma dificuldade maior de aceitar as crianças, sobretudo que é a minha área, que é a educação infantil, tem uma dificuldade maior de aceitar crianças TEA, crianças TDAH ou qualquer outro transtorno, qualquer outra deficiência, porque gera um custo para a escola particular. E na escola particular tudo está ali dentro de uma planilha. Então eu vejo uma dificuldade muito grande das escolas abraçarem de fato, as escolas particulares abraçarem de fato a inclusão,
porque está tudo ali na ponta do lápis do financeiro, mas eu percebo que existe uma movimentação das próprias escolas de que isso mude. E eu acho que a legislação ela vem para garantir que isso mude, para que não seja mais eu aceito, eu não aceito, você precisa aceitar e você vai fazer a sua planilha para fazer direito aquilo que a lei está dizendo. E na rede, nesse sentido, na rede pública, corre tranquilo? Temos escolas suficientes? O corpo docente também suficiente para que, de alguma forma, atenda, alcance aí essas pessoas? Eu acredito que a gente não está nem perto de ter o suficiente, nem de escolas, nem de corpo docente. Vejo ainda muitas escolas que são muito buscadas pelas famílias pelo excelente trabalho que é feito, mas que não conseguem mais atender. Então, hoje mesmo eu estava conversando com uma família que tem uma criança neurotípica numa escola muito boa e ela estava indicando essa escola para uma outra família, disse, mas não tem vaga mais para crianças neuroatípicas. Então, é uma escola muito boa, é uma escola que tem vaga, mas não tem vaga para uma criança neuroatípica, porque acredita que já chegou no seu limite. E eu entendo que existe uma limitação para que você possa fazer um bom trabalho, mas essas crianças precisam ser acolhidas, e elas precisam ser acolhidas com qualidade. Então, qual é a solução? Se não tem vaga nessa escola, qual é a outra escola que está fazendo um bom trabalho, que vai poder acolher essa criança perto ali, né, de onde ela mora, porque também não adianta mandá-la para o outro lado da cidade, porque você cria ainda mais problema, ainda mais transtorno para uma criança que já tem um monte de terapia que precisa de fazer, já tem um monte de acompanhamento, já tem uma rotina muito cansativa. Então, eu vejo que a gente ainda tem realmente um caminho muito longo para percorrer na rede pública e na rede particular. Perfeito. Deixa eu chegar aqui no Matheus. Matheus também, como eu disse, é estudante de jornalismo, já está portanto, no segundo semestre. Vai chegar lá, né, Matheus? Conta para nós, Matheus, como é que você também pode nos ajudar dentro desse nosso debate, essa questão, portanto, da inclusão, né, na educação. Como é que você pode nos ajudar também a avançar nesse debate? Eu tenho um trabalho nas redes sociais de conscientização da educação inclusiva. Passo por isso, né? E quando eu estava na escola, assim, eu era o único aluno com deficiência. Nos meus anos finais que eu fui ter outro colega com deficiência. E eu luto por isso para que outras pessoas que estejam entrando agora não passem pelo que eu passei. Porque é muito ruim você ficar sozinho ali, dos diferentes de você. E como é que foi, assim, ou como é que tem sido, né? Desde o início, quer dizer, a professora já disse que ainda precisamos muito aí de escola, do corpo docente. Você sentiu isso muito de perto, Matheus? Senti muito na pele. A minha deficiência, ela não tem tantos... Não preciso de tanto auxílio, assim. E eu sempre soube me virar tranquilamente, porque eu aprendi em casa e consegui tranquilamente me virar nos ambientes escolares, de amizade. Ou seja, a família é importante, né? Com certeza, a rede de apoio é importantíssima. E através, então, desse apoio da própria família, aí você não... Quer dizer, existem as dificuldades, mas você sempre procurou superá-las da melhor maneira possível. Sim, eu ficava assim, por que só eu tô aqui de diferente? Mas a única diferença é que eu tô numa cadeira de rodas. Eu posso fazer tudo que meus colegas sem deficiência fazem. Perfeito. Deixa eu também chegar no doutor Felipe Pons, né, doutor Felipe? Quer dizer, é uma questão que nós estamos sempre aqui abordando, né? E temos leis, né, da educação inclusiva, mas como já foi dito aqui, né, num país continental seria a justificativa, numa população de mais de 211 milhões de habitantes, seria também justificativo para não termos alcançado ainda o cumprimento do que realmente temos, portanto, aí na lei, e ainda assim encontram muitas dificuldades. Ou seja, aquele velho ditado, a luta tem que continuar, doutor Ponce? Então, isso é bem verdade. Hoje, eu corroboro com a mesma ideia da nossa professora aqui. A Mariana, né? Muito boa fala, sua fala. Hoje nós tivemos várias conquistas, com certeza. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, o qual estabelece um parâmetro, né, do que é ser pessoa com deficiência. No seu artigo 2º, estabelece que a pessoa tem limitações ou
provisórias ou definitivas, sensoriais, enfim. Então, ela determina o que é ser pessoa com deficiência, né? Mas também, na própria legislação, ela estabelece a avaliação biopsicossocial. Aí eu entro do que a professora Mariana falou. A questão de ser uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar. Então, as escolas, infelizmente, hoje, eles têm um parâmetro de apenas médico. Então, eles já condicionam laudando a pessoa com deficiência daquela forma. Então, eles não veem um parâmetro que é conforme tem que ser estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão. Além dos custos, falta também, por exemplo, pessoas capacitadas. É isso que as escolas, elas veem a pessoa com deficiência como, até eu falo uma palavra um pouco, mas um estorvo. Porque a pessoa com deficiência, seja ela neurotípica ou não, seja cadeirante, seja pessoa com deficiência visual, ela tem um custo, como a professora fala. Então, tem que ter adaptações, tecnologias assistivas conforme a Lei Brasileira de Inclusão estabelece. Então, cada deficiência tem as suas especificidades. Uma pessoa com autismo, ela necessita de terapeutas, necessita de professores, salas de recurso. Uma pessoa com síndrome de Down também precisa de dessas adaptações, até mesmo no próprio currículo. Mas, pela falta de investimento e também pela situação que a discriminação, preconceito estrutural que nós temos na nossa sociedade, isso impede que a própria pessoa com deficiência seja incluída dentro das escolas. Então, é essa situação que nós vivemos. Nós já avançamos muito? Sim, porque nós temos muitas pessoas com deficiência nas escolas regulares, mas nós temos que entender também que pessoa com deficiência não tem que pagar um valor a mais na matrícula numa escola particular por ela ser pessoa com deficiência. A escola é dever do Estado, é dever da sociedade fazer políticas inclusivas para a pessoa com deficiência, conforme ao artigo 9º da própria Lei Brasileira de Inclusão. O artigo do ECA, o artigo 54, fala que é direito da pessoa com deficiência o atendimento especializado. Então, no momento, isso já temos normativas. O que precisa através do que o nosso colega falou, com o Matheus, a conscientização. Esse é o processo. Nós precisamos trabalhar essa conscientização com as escolas, com a família também, porque muitas vezes até a família ela tem receio de deixar aquela criança naquela escola ou adolescente naquela escola regular, porque pode sofrer discriminação, porque não é aceita pela sociedade, não é aceita nem é pelos alunos, porque os alunos no ensino infantil, eles não enxergam a deficiência. É sim pelos professores, pelos orientadores, pelas pessoas. Então, eles têm esse receio também. Hoje, é claro, né? Voltando, é claro que hoje as sociedades, as associações, temos todo o amparo, o apoio que nós temos hoje, né? Com certeza, dentro da sociedade. Mas ainda as pessoas com esse caráter da hipossuficiência, da vulnerabilidade, das pessoas periféricas, elas ainda não têm esse conhecimento. Então, é através disso que nós podemos mudar a história da situação da pessoa com deficiência. Mudar a história, pegando esse gancho aqui deixado pelo Dr. Ponce, doutora Mariana, como mudar realmente aí essa história? Evidentemente que tivemos avanços, né? Numa comparação de algumas décadas atrás para hoje, tivemos mudanças, mas essas mudanças estão ocorrendo graças também ao empenho de pessoas como a senhora, como o Matheus, como o Dr. Ponce, como tantos outros, como diz na linguagem bem popular, colocam a boca no trombone para poder fazer valer, portanto, aí os direitos das pessoas, portanto, com deficiência e principalmente a sua inclusão na educação. Quer dizer, como realmente mudar essa história? Teria uma fórmula, teria um jeito? O jeito é a própria luta, doutora Mariana. Essa é uma pergunta complexa, né? Muito complexa. O que eu vejo, assim, a gente de fato teve avanços, né? Então, antes
as pessoas com deficiência ficavam restritas, né, a certos ambientes. Então, agora a inclusão, ela de fato é uma realidade, né? Essas pessoas estão dentro das escolas, mas o que eu costumo dizer é que inclusão, estar num espaço é diferente de pertencer àquele espaço, né? E eu acho que nesse momento de avanço da história, a gente ainda está nessa etapa, na etapa de as pessoas com deficiências, elas estão permanecendo nesses espaços, mas elas ainda não pertencem ali, elas não se sentem pertencentes àquele espaço. Então, eu acredito que esse é o caminho que a gente tem que trilhar para que a inclusão de fato aconteça. Não simplesmente pegar pessoas, pegar crianças com deficiência e colocá-las no ensino regular. Mas o que precisa ser feito, como o doutor Ponce falou, de inclusão ali no sentido de adaptações. Então, na educação a gente tem o PEI, que é obrigatório, é um documento obrigatório que precisa ser construído para cada criança, para cada adolescente com deficiência, precisa ter um plano de estudo individual. E isso é fundamental, porque é só a partir desse documento que você vai conseguir saber o que de fato aquele estudante precisa de adaptação curricular. Se é uma adaptação estrutural, como eu imagino que tenha acontecido com o Matheus, ou se é uma adaptação cognitiva, se é uma adaptação de material, se ele precisa de uma letra maior em determinada prova, ou se ele só precisa fazer uma prova oral, porque a prova escrita é demais para ele, ou se ele precisa de atividades mais visuais e menos textuais. Então, o PEI, o Plano de Ensino Individual, na minha opinião, é um dos grandes avanços em termos de prática escolar nessa legislação. Eu acho que ele traça esse caminho de sair simplesmente da permanência para o pertencimento àquele espaço escolar. Então, eu vejo na minha escola uma diferença muito grande que eu via nas escolas que eu estava há anos atrás. Então, agora a gente tem esse olhar individualizado para a criança com deficiência, assim como existe a proposta de ter esse olhar individualizado para todas as crianças, né? Como eu disse, eu trabalho na educação infantil, mas eu acredito que uma criança com deficiência, ela precisa ter esse olhar múltiplo. Então, a gente precisa ali de uma coordenadora pedagógica muito qualificada, a gente precisa de uma pedagoga muito qualificada em sala de aula, a gente precisa trabalhar muito com as famílias que estão ali dentro desse grupo, porque, como o doutor disse, as crianças em si que estão ali dentro da sala, é mais uma criança e está tudo bem. Mas os seus familiares não têm esse olhar. Então, às vezes, uma criança, por exemplo, autista, não verbal, que ainda utiliza muito o corpo para se manifestar com seus colegas, muitas vezes o filho vai chegar em casa e vai dizer, o fulaninho, ele me bateu hoje, ele puxou meu cabelo. Mas é uma criança autista que ainda está tentando se comunicar com o mundo. Então, a gente precisa trabalhar com essa família. Dizer, olha, ele não bateu. Ele estava tentando se comunicar, mas ele está ainda em um processo de aprendizado. E como que a gente faz isso? Com o PEI. Então, se você tem um PEI muito bem delimitado, você consegue trabalhar a criança, você consegue trabalhar a família da criança com deficiência, mas você trabalha toda a comunidade para que essa criança não só permaneça no espaço, mas ela pertença àquele espaço. Agora, Matheus, vamos nós também buscar um pouco também da sua experiência. Você ainda, enfim, um jovem, buscando, portanto, aí o seu espaço, conquistando também aí seu espaço, principalmente no campo profissional. Como é que tem sido, já que o nosso foco aqui é justamente a educação? Você enturma facilmente na escola, chegou em turma tranquilo? Como é que é essa sua... Eu, como eu falei aqui, cursei jornalismo por ter um espírito de vereador, né? De gostar de falar com todo mundo. Ótimo. Eu chegava nos locais, assim, criança mesmo. Já falava assim, minha cadeira de rodas, começava a empinar para me sentir incluído. E uma fala que eu quero complementar dela a professora Mariana. Mariana, desculpa. A gente não tem que se adaptar ao local. O local tem que se adaptar a gente. Pra gente se sentir incluído. Mas vocês encontram esses locais adaptados? Assim, a gente tenta, mas não são todos. A sua experiência mais tem sido em escola pública ou particular? Eu sempre estudei em escola particular. E, graças a Deus, no meu caso, nunca tive esse problema, assim. Uhum. Só na questão de ser o único. Mas sempre fui bem recebido. Uhum. E, claro que tem as exceções, né? De alunos, sim, professores. Mas minha vida escolar sempre foi tranquila. Perfeitamente. Agora, né, doutor Ponce, ou seja, de fato...
como já foi dito aqui, né? Temos, portanto, as leis, esse campo realmente da educação, mas a gente percebe também, como já foi dito aqui, que ainda não temos ainda o número de escolas suficientes para atenderem, portanto, aí a demanda, portanto, deste público, como também não temos profissionais preparados também, em que pese temos muitos aí que mesmo não tendo preparo acadêmico, mas tem aquele, né, o coração ali voltado para a garra, para poder realmente superar todas as dificuldades. Quer dizer, nesse nosso país de tamanho continental, nós já estamos pelo menos no caminho certo através das nossas leis, nós estamos realmente trilhando o caminho certo, às vezes descansa aqui, deixa para lá, não leva muito a sério, enfim, quer dizer, se faz necessário, como já foi dito aqui, botar a boca no trombone, quer dizer, por que a coisa não caminha de certa forma natural para que as nossas leis venham a ser cumpridas? Bom, você fez 3 questionamentos e eu vou partir do pressuposto de por partes. Existem sim as legislações, elas têm sido em grande parte aplicadas, normativas nós temos, mas o problema é que há um desvio, às vezes, até mesmo de aplicabilidade, infelizmente. E até mesmo o próprio movimento da pessoa com deficiência, às vezes, eles, ao invés de estarem unidos, eles se dispersam. E isso dificulta muito o trabalho, até mesmo em relação à pauta da pessoa com deficiência. Como nós estamos falando de educação inclusiva, então eu vou trazer uma pauta polêmica aqui, o parecer 50 do Conselho Nacional de Educação. Então ele estabelece o que o decreto 10.502 de 2020 sobre a educação especializada. Ou seja, no próprio artigo, ele estabelece que a pessoa com deficiência, ela tem que estar tem que ter atendimento especializado, preferencialmente nas escolas regulares. O problema disso tudo, desse trabalho de preferencialmente, nós conseguimos, na verdade, a revogação do decreto, mas com esse parecer do Conselho Nacional de Educação, isso pode praticar uma exclusão da própria pessoa com deficiência dentro das escolas regulares. Entendo que cada situação da pessoa com deficiência, as neuroatípicas, seja até nível suporte 1, 2 e 3, tem não neuralizados. Eu entendo toda essa situação, síndrome de Down e outras deficiências intelectuais ou deficiências que precisam, mas se nós deixarmos esse parecer passar, se for homologado pelo Ministério da Educação, né, isso atrai a própria exclusão da pessoa com deficiência. Por quê? Como nós estamos falando, como o nosso colega aqui, Matheus, falou, não é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar, é a escola que tem que se adaptar. Então, no momento em que tem essas normativas e as defesas delas para inclusão nas escolas especiais, é que eu não estou tratando que tem que acabar com as escolas especiais, deixando bem claro, tá? Mas no momento em que você traz isso, você acaba tirando a possibilidade da pessoa com deficiência estar aprendendo dentro das escolas regulares, estar com os seus colegas sem deficiência. É isso que eu, por exemplo, eu tô com 36 anos, mas eu vim de uma escola regular também. E, por exemplo, a minha escola regular é dos anos 2000, né, que eu era adolescente na época. Era muito pior do que era hoje. De pessoa com deficiência, eu nunca tive essa situação, mas de pessoa com deficiência era o único na sala. Tem uma hemiparesia, os ouvintes, só para saber, eu tenho hemiparesia no lado esquerdo do corpo, então uma deficiência física, no caso, além de epilepsia, mas até a década de 2000, não se falava de pessoa com deficiência neurotípica lá. Eu nunca encontrei uma pessoa TEA, uma pessoa com síndrome de Down, nada. Só através, com o tempo, com as batalhas, que conseguimos. Entretanto, é isso que a gente precisa parar para refletir. Nós precisamos ter possibilidades para a pessoa com deficiência estar nas escolas e não tirar as pessoas com deficiência das escolas. Se nós pensarmos disso, nós temos que pensar o seguinte, às vezes as pessoas não pensam porque elas não são pessoas com deficiência ou não têm pessoas com deficiência na sua família. Elas só começam a pensar que deve praticar essa inclusão, ou melhor, vamos mudar essa inserção,
porque a inclusão a gente já está na sociedade, não é incluído. Essa inserção, essa prática, quando nos tornamos pessoa com deficiência ou quando nós temos um parente ou um filho com deficiência. Porque assim a gente sabe, assim como o idoso precisa, assim como uma mulher precisa do mercado de trabalho e outras questões, então é só quando a gente sente na pele. Então, precisa sim das adaptações. Tem que aqui no DF, por exemplo, as escolas não têm monitores nas escolas. Apesar de ter ter concursos públicos, as escolas, hoje a gente trabalha com várias associações, então elas mesmo falam os déficits dentro de monitores e eles preferem educadores sociais voluntários, porque é uma mão de obra barata, na verdade não são capacitados, eles têm uma rotatividade muito grande e paga-se apenas R$40, R$50 por mês por eles. E muitas vezes são as próprias mães, os próprios pais e parentes que estão lá. E aí a gente vai entrar nessa dificuldade das mães atípicas também, desse suporte que elas não têm. Então elas têm que levar os filhos para as terapias, têm que levar para as escolas. E como que ela se vê? Cansada, esgotada, muitas vezes isso traz essa dificuldade até mesmo de um trabalho com a criança, com o adolescente, de pessoa com deficiência, para estimulá-lo, para estar dentro das escolas. Então, cabe também à escola ter este olhar. Temos várias escolas boas, como aqui a nossa professora trabalha numa escola, a nossa professora aqui, a Mariana, falou que a escola dela é muito boa. E existe mesmo, porque tem profissionais que eu vejo, como eu sempre falo, o professor Pedro, que ele trabalha também com educação inclusiva na perspectiva, né? Então, ele trabalha, então eu vejo sim. Só que precisa ter esse trabalho mais especializado, mais direcionado. Se a gente conseguir, a gente tem certeza que a gente daqui não vai mais precisar estar falando dessa questão aqui de inclusão nas escolas, porque isso vai ser tão natural que a gente vai começar a falar, olha, não precisa, porque eu sou uma pessoa como qualquer outra pessoa. Eu sempre falo, as pessoas falam, a limitação está nos olhos de quem vê. Quem nos limita é a sociedade. Não somos nós que somos limitados. Então, a partir desse olhar, eu acho que as pessoas podem ter uma conscientização melhor. Acho que nós somos coitadinhos, que somos incapazes, mas a nossa luta é mostrar o contrário. Isso, Matheus, tá certo. Bom, deixa eu registrar também, já está conosco a professora Daniela Louvores. Ela é pedagoga e gestora escolar e também participando conosco desse debate. Seja também muito bem-vinda. E eu já vou direto aqui, né, com a senhora também para ouvi-la, justamente para saber, enfim, a pergunta básica aqui que foi feita também para todos aqui presentes, como alcançar, portanto, 100% dentro de uma educação inclusiva a nível de Brasil. Professora, seja muito bem-vinda e muito boa tarde para a senhora. Obrigada a todos, é um prazer estar aqui com vocês, né, nessa oportunidade para falar de inclusão. Nós já nascemos todos incluídos desde que adentramos no mundo e parece até que é algo bem importante que o Ponce falou, parece que é até algo tão arcaico, tão corriqueiro, essa questão da inclusão, né? Que busca adaptar um sistema educacional para assegurar, né, o acesso das pessoas com deficiência, né, que têm permanências de condições de deficiências, sobre essa questão da aprendizagem, né, para que todas as pessoas, de forma aberta, sem preconceito, valorizar as diferenças e as expertises, né, que os alunos têm. Eu tenho uma experiência, eu sou gestora escolar, sou pedagoga, sou pós-graduada em pedagogia empresarial, trabalho com um programa de aprendizagem hoje que eu atendo mais de 600 pessoas, dentre elas também pessoas com deficiência. Então, tanto na questão acadêmica, escolar, a gente também atende esse programa de aprendizagem, que nela a gente tem muitas pessoas, como o Ponce falou, que são pessoas neuroatípicas, né? Pessoas que têm deficiências intelectuais. Eu, além de ser cadeirante, eu também tenho uma deficiência intelectual, né? Que é o TDAH, que no Brasil ainda está
caminhando, né, em projeto de lei para que se reconheça isso. E realmente essa questão da educação inclusiva, ela é um direito de todos, mas os mecanismos, né, o suporte que a gente vê, que a gente encontra dentro das escolas, é que dificulta esse acesso. A outra dificuldade também, além dos mecanismos, né, das adaptações necessárias, que são individuais e que precisa dessa compreensão, é que o nosso maior fator limitante dentro da educação inclusiva, muitas vezes, é o comportamento das pessoas, né? É uma das maiores barreiras, que é essa questão que a gente vence da barreira atitudinal, em que os profissionais das escolas precisam passar com extrema urgência de uma capacitação, né, para que eles possam entender como lidar com essa situação, porque nem sempre, para a escola ser inclusiva e para que essa educação chegue às pessoas com deficiência, vai depender de pilares, né, de acessibilidade, ou pilares de tecnologia, ou pilares de programação, de comunicação, né? Então, se as secretarias de educação começarem, né, o governo federal em si, ter um olhar principalmente voltado para capacitar esses profissionais, porque aqui nossos amigos têm uma fala muito bem alinhada e muito experiente mesmo. Do que adianta a gente fazer toda uma adaptação de acessibilidade arquitetônica e todos esses 7 pilares que eu acabei de comentar e a gente não fomentar esses professores? Ou a sociedade e esses professores não ter contato com pessoas com deficiência, porque a gente começa a compreender como que a gente pode educar, como que a gente pode contribuir na formação e na educação a partir do momento que a gente começa a vivenciar, que a gente tenha a oportunidade de conviver com essas pessoas, independente das deficiências que elas tenham, né? E isso hoje tem sido um assunto constante, abrangente, que a gente trabalha o tempo todo, não só por sermos profissionais da área, mas também por termos deficiência. A primeira atitude que todos os educadores em si precisam se conscientizar e ter, e Ministério dos Direitos Humanos, né, o Ministério da Educação, é que a prática, a vivência, ela vai trazer essa inclusão, de fato. Dentro desse raciocínio, eu volto também com a doutora Mariana fica aqui imaginando, não é? Quando os pais chegam numa escola para fazerem a matrícula, portanto, do filho ou então da filha, e de repente o pessoal, opa, vamos, senta aqui, vamos ver o nome da criança. Aí depois os pais passam, né, que a criança, ela, de alguma forma, tem ali a sua deficiência. Aí, de repente, a gente já vê realmente alguma coisa mudar. Isso numa escola particular, não é? Já vê alguma coisa mudar, até chegar ao ponto, olha, para esse tipo de aluno nós não temos vaga. Aí tenta ali justificar alguma coisa. Quer dizer, não soa como um preconceito, não soa também dentro de uma escola que tem que ser realmente aberta e passar aquele tipo de situação. Olha que quando a gente vê um tipo de reportagem dessa sendo mostrada para o Brasil, a gente demonstra a nossa fraqueza, a nossa, né, incapacidade de compreensão, a nossa falta de respeito. O que adianta ter realmente leis? Se eu falo assim de forma assim, bem provocativa, até mesmo para, de alguma forma, a gente tentar passar para quem está nos acompanhando de que todos nós somos iguais. Qual é o problema de ter uma criança dentro daquela escola? Ah, não, mas ela é cadeirante, não temos aqui condições de fazer com que... enfim... Como mudar isso, professor? Seria realmente na educação ou realmente com a força da lei? Olha, eu acho que a educação ela é o que dá força para a lei. Então, eu acredito que a legislação, como o Dr. Ponce falou muito bem, ela tá estabelecida, ela existe e a gente tem que cumprir. Mas na prática tem muita coisa errada ainda acontecendo. E o que acontece é exatamente o que o senhor disse. Então, muitas vezes nas escolas particulares, a matrícula
é encaminhada para que seja feita e quando a família sinaliza que é uma criança com deficiência, uma criança neuroatípica, e aí essa vaga deixa de existir. Muitas vezes, e não tenho aqui dados, né? Então é só uma percepção prática, muitas vezes é sim, como eu disse anteriormente, essa ponta da caneta ali do financeiro, esse aluno vai sair muito caro, então eu não quero ele aqui para mim. Mas existem aquelas escolas também, como o Dr. Ponce falou, que estão muito empenhadas em fazer um bom trabalho. Ótimo, ótimo. E acabam não tendo vaga porque não conseguem dar pé a partir de determinado número de crianças com deficiência. Então, esse limiar é muito complexo. E você conseguir triar quais são as escolas que estão recusando as crianças com deficiência porque elas não querem um custo a mais, ou aquelas escolas que, de fato, chegaram no limite de um bom trabalho, porque você precisa de profissionais muito qualificados, você precisa de uma estrutura muito adaptada, você precisa de conteúdos muito adaptados, é muito difícil você fazer essa triagem. Mas eu acredito, e aí vendo assim a médio e longo prazo, que essa inserção, né, das crianças e dos adolescentes com deficiência na educação, ela vai fazer com que a gente tenha cada vez mais profissionais com deficiência. E esses profissionais chegando no mercado de trabalho, eles vão trazer um outro olhar para a educação. Então, quando você começa a ter um professor cadeirante, quando você começa a ter um professor autista, quando você começa a ter um professor com síndrome de Down, por que não? Essas pessoas, elas já vão chegar com um outro olhar sobre a educação. E aí eu acho que a transformação de fato acontece. Então, eu acho que a gente está, sim, muito engatinhando ainda. Mas é engatinhando que a gente avança. Aprender né? a andar. É né? isso. Perfeitamente. Ô, Matheus, buscando com você também essa sua experiência, essa sua vivência, né? Você, a gente vê que é uma pessoa despojada, enfim, toca a vida de boa, mas temos aqueles mais introvertidos, aquela pessoa mais assim, eu vou lá, né, na escola, o pessoal vai zoar, vai isso, vai aquilo, como também pessoas abraçam, acolhem, temos de tudo dentro, portanto, de uma escola. Mas existe motivo para a pessoa realmente deixar de concretizar o seu sonho de estar realmente no banco escolar para poder avançar nos estudos como você está avançando? Eu espero vê-lo, né, num veículo de comunicação tão logo você conclua, portanto, aí os seus estudos. Tenho certeza que será um brilhante profissional. Quer dizer, o que você recomenda para aquela pessoa, para aquela família que acha, não vou expor, para evitar que algum constrangimento lhe seja, portanto, aí aplicado? O que você passa para essa família ou para essas pessoas? O constrangimento é algo inevitável, né? A gente tem que passar por essas situações para, de certa forma, criar uma maturidade. Difícil falar isso, mas é uma realidade. E eu faço trabalhos em escolas como palestrante, e quando eu vou às escolas, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, falam assim, cara, eu tô aqui nessa escola porque foi uma das únicas que me aceitaram e é difícil falar isso. Quando você está, quer dizer, ministrando uma palestra, está ali o público te ouvindo, qual é o foco que você aborda? O que você conta? O que você passa para esse... Representatividade. Eu quero passar minhas experiências como atleta, como profissional do futuro profissional de jornalismo, como pessoa com deficiência, para ver que uma deficiência não é o fim. E o pessoal assimila bem a sua... Assim, tem as pessoas que ainda têm aquele preconceito enraizado com ela mesma, que fala assim, eu não sou capaz porque não tem a rede de apoio. E, como eu falei no início da nossa conversa, a rede de apoio é muito importante. E esse é um recado para os pais. Apoie seus filhos com deficiência, independente da deficiência que seja. Pode ser uma deficiência física, intelectual, sensorial. Quando você faz sua palestra, é evidente que você abre para que as pessoas façam perguntas. Sim. Quais são as perguntas clássicas? Você já ouviu 1 milhão de vezes, mas vamos responder também 1 milhão de vezes. Quais são aquelas questões que geralmente são postas? Boa pergunta. Então, a maioria é da minha vida íntima. Fugindo um pouquinho aqui do Fique assunto, à vontade. Né? A maioria da minha vida íntima. Como eu faço os esportes, como eu tenho tanta energia para fazer esporte, porque eu ando de skate, faço levantamento de peso, sou campeão brasileiro da modalidade e sou modelo também. Aí eles perguntam assim, como você tem tempo para tudo isso?
E você tem. Tem. Só saber administrar. Perfeito. Doutor Ponce, claro, já conversamos bastante, né? É sempre muito bom a gente, dentro desse assunto, a gente está sempre conversando. Quer dizer, temos leis, temos também aí os executores das leis, para que elas, de alguma forma, possam ser colocadas em funcionamento. Mas como já foi dito aqui, né? Temos leis e leis extremamente avançadas, mas pelo que a gente percebe, elas são muito distantes realmente de uma realidade que, de alguma forma, alcance de fato, portanto, os seus objetivos. Como já foi dito aqui, né? Nós temos uma população de pessoas que, de alguma forma, pessoas com deficiência no nosso país, que, de certa forma, precisam sim da inclusão, precisam sim da escola, como também já foi dito, não temos tantas escolas assim, como também não temos tantos mestres assim também, não por culpa dos mestres, às vezes até temos, mas às vezes não existe aquele concurso apropriado para que os mestres também cheguem, portanto, lá. Quer dizer, eu sei que o senhor também tem um olhar também em outras partes do mundo, onde com essa mesma sistemática. Quer dizer, nós estamos muito longe de quem se considera avançado nessas leis, onde lá essas dificuldades que hoje estamos tendo aqui, lá já não existem mais. Quer dizer, fazendo um paralelo, nós ainda estamos muito distantes, doutor Ponce? A nível nacional, sim. Muito. Muito, muito, muito. Se a gente for falar, a gente falando aqui do DF, a gente avançou muito. No DF, no quadradinho. No DF, no quadrado. Igual a gente estava conversando no off aqui, que aqui é um quadrado. Aqui, a gente está muito avançado mesmo. Por isso que a gente falou, tem escolas capacitadas, tem escolas que estão incluindo. Mas nós temos o Brasil... Ele é um Brasil com vários Brasis dentro, ou seja, vários tipos de pessoas. São vários estados, são cidades, são pequenas cidades, onde nem escola temos. Nem escola temos. E as crianças e adolescentes, elas nem chegam a ir às escolas. Por falta de transporte, pela falta de informação até das famílias. Imagine uma pessoa com deficiência, uma família que tem uma pessoa com deficiência, uma criança e um adolescente com deficiência. E a família que não tem essa instrução. Como que ela vai levar uma criança que mora em Caucalzinho, por exemplo? Ou até mesmo no interior da Bahia, vamos falar. Então, assim, o que precisa ser feito pelo governo federal, ou estadual, ou municipal, no caso, são essas políticas de inclusão afirmativas. É criação de novas escolas, mas escolas regulares. Capacitar os próprios profissionais, trazer novas pessoas com deficiência, pode ser como a nossa colega aqui, a professora Mariana falou. Através disso, a gente vai começar a promover a inclusão da pessoa com deficiência. Atendimentos especializados. Bom, ótimo. Podemos também, através disso, com esses parâmetros, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência será aplicada. É bem sabido que, por exemplo, até a década de 70, a gente não era sujeito nem de direito, a gente não tinha nem direito. As crianças com neuroatípicas ficavam trancadas dentro de casa. Tinham vergonha das pessoas com deficiência. Até hoje existem famílias que têm vergonha de ter filhos com deficiência. Mas com essa propagação que nós tivemos, o mundo está mudando muito. Mas a gente precisa, dentro da escola, a escola, no momento que você tem uma pessoa com deficiência, ela ser capaz, ela estudar numa escola regular, estar com os outros alunos, ela vai se sentir acolhida e vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Porque a educação, como nossa colega aqui, professora Mariana, falou, é o pressuposto para estar dentro do mercado de trabalho. Porque se a gente conseguir... Porque a pessoa com deficiência, ela tem que ter o seu protagonismo, o empoderamento da pessoa com deficiência. Então, através disso, ela vai conseguir estar no mercado de trabalho, ela vai conseguir casar, ela vai conseguir exercer as suas atividades laborais, tudo, porque o próprio Código Civil, ele estabelece a capacidade da pessoa com deficiência. Então, seja transações negociais. Então, a gente precisa... Isso também é uma política de educação também.
É ter essa educação, é promover, por exemplo, Libras dentro das escolas, que a gente não tem Libras dentro da escola para deficiente auditivo. Nós não temos essas tecnologias assistivas que nós falamos. Então, no momento em que nós aplicarmos essas leis, no momento que a nível nacional, o governo federal, ou até estaduais, né, eles tiverem esse olhar mais de inserção, a gente consegue mudar muita coisa que nós vivemos. E até mesmo trazer aquelas famílias que, como a gente falou anteriormente, têm o medo, o receio de deixar a criança estar na escola, ela vai se sentir confortável, porque os próprios profissionais também têm que ter esse entendimento de acolher as famílias. Então, hoje nós não temos essa cultura do acolhimento, principalmente a nível nacional, porque as famílias são carentes, elas recebem um salário mínimo, às vezes não tem nem o que comer, as crianças vão para a escola para comer lá. Então, nesse momento, se a gente trabalhar com essas políticas de afirmativas, a gente consegue mudar muita coisa e, por exemplo, daqui 10 anos, 15 anos, porque a gente está num momento de está trabalhando, né, para a construção, às vezes a gente vai ter mais escolas regulares, a gente vai ter mais profissionais e mais profissionais também, como advogados, engenheiros, pessoas com deficiência. Jornalista também, né? Tem várias funções, né? Perfeito. Professora Mariana, tem falado bastante aqui, escolas especiais e escolas regulares. Quer dizer, uma depende da outra, nenhuma depende de ninguém. Quer dizer, qual seria, assim, a prioridade? São as escolas especiais, com alunos e alunas especiais, ou escolas regulares, também com alunos e alunas especiais? Eu acredito que as duas têm o seu lugar, como o doutor Ponce falou, né? As duas têm a sua importância, mas eu acho que toda essa discussão da inserção, da inclusão, vem justamente na ideia da escola regular. Então, a escola regular se capacitar e se organizar para receber as mais diversas crianças e os mais diversos adolescentes. Mas eu imagino que a professora Daniela saiba mais sobre isso do que eu, então eu vou passar a palavra para ela. Então, a palavra vai com a senhora, professora Daniela. Eu tenho uma experiência, não só como profissional da área, mas do que eu vivi enquanto criança, né? Na escola, eu passei pela escola, né, especial, e depois também fui para o ensino regular. Foi muito importante, porque na minha infância, na minha pré-infância, eu precisava realmente de cuidados que eu não encontraria de forma alguma e que a escola regular poderia me dar esse suporte. Quando eu fui para a escola regular, que naquele tempo era o chamado prézinho, né? Eu não tinha monitor, eu não tinha um banheiro adaptado para ir. Naquele tempo eu não usava cadeiras de roda. Eu usava 2 bengalas canadenses e 2 aparelhos na perna, e as minhas pernas elas não flexionavam, né? E eu encontrei muita dificuldade. Naquele tempo eu não tinha esse diagnóstico, né, do TDAH. Então, para eu conseguir me organizar na escola regular, eu tive muita dificuldade. Minha mãe teve que pagar uma pessoa que já era do nosso convívio, para me acompanhar, né, naquele tempo que era chamado o prézinho, para que eu me adaptasse, para que eu ficasse. E assim, eu tive que me adaptar a uma escola que não estava pronta para me receber, que foi a escola regular. Então, todas as duas, elas têm a sua importância. Enfrentei situações fora essas das dificuldades arquitetônicas para entrar numa fila da escola, para passar o portão. Enquanto todos já haviam sentado, já estavam lá copiando o que a professora passava, né, na lousa, no quadro, eu ainda estava sentando, colocando a mochila, tentando colocar as minhas pernas nas cadeiras, né, na carteira, se adaptar para que eu começasse a escrever, né? E entrar ali no mesmo ritmo que os outros alunos tinham. Então, realmente era muito difícil. Hoje, eu visitei a minha escola, né, a qual eu fiz o prézinho, que é a escola regular.
eu vi algumas mudanças arquitetônicas, mas a barreira realmente atitudinal e essa questão da capacitação que todos aqui comentaram, realmente ela é primordial. E assim, eu enfrentava muito a questão do bullying, eu tinha dificuldade para beber água, porque eu não tinha um bebedouro ali, né, adaptado. Às vezes tinha que depender da compaixão de um colega, naquele tempo, né, para me dar um copo de água, para que eu sentasse, para que eu pudesse lanchar, fazer aquela refeição que a escola oferecia. Às vezes encontrava o preconceito, né? Hoje eu sou uma professora, né? Já fui uma gestora escolar, então assim, eu via também o preconceito que os próprios professores tinham. Poxa, ela dá muito trabalho, né? Poxa, vai ser muito difícil lidar com essa menina nessa situação. E muitas vezes isso tudo, ele traz uma dificuldade maior, que é a questão mental da pessoa com deficiência, né? E aí nem sempre, como é igual o nosso amigo aqui, Matheus, falou, a gente não é coitadinho, a gente não é menor, né, do que ninguém. Mas às vezes também, essa falta de acolhimento, essa falta de estrutura, né, esse capacitismo, né, que hoje a gente chama capacitismo, que a gente sabe que tem um preconceito que é voltado para nós, ele também trouxe uma dificuldade durante um certo tempo, até que eu conseguisse entender e romper eu mesmo as minhas questões mentais para conseguir fazer todo o meu desenvolvimento cognitivo, né, para que eu conseguisse realmente alcançar os meus objetivos como os demais colegas. E eu via que muitas vezes os professores me tratavam com muito preconceito. Ah, vai ter um passeio na escola. Eles já olhavam para mim assim, meu Deus do céu, como que a gente vai levar essa menina? Acho que é melhor nem falar que vai ter esse passeio. Infelizmente, Walter, hoje a gente vê em escolas, que eu não vou citar nome, claro, como em Águas Claras, que a gente viu episódios recentes de alunos que estão matriculados, inclusive em escolas que eles pagam para estarem ali, e chegou o fim do ano, né, professora, tem ali a formatura e fala assim, não vamos enviar o convite para o aluno que tem, né, que é neurotípico, para quem tem o autismo, né, para quem tem uma deficiência intelectual, não vamos convidar, vai ter o aniversário do coleguinha. E aí a gente vê que a gente não é convidado, que a gente não faz parte, né, que a gente sofre uma exclusão. Hoje eu falo isso sofrendo menos, porque pode ter certeza que isso, claro que ele vai acarretar um dano para a pessoa com deficiência muito forte. Pessoas como o Dr. Ponce, que é um advogado que hoje trabalha principalmente, né, com a especialidade da pessoa com deficiência. A gente tem aqui o Matheus, que desenvolve tantas habilidades e expertises, né? Eu, Daniela Louvores, fui gestora escolar, coordeno festivais internacionais de cultura, né? Eu tenho uma consultoria de diversidade, equidade e inclusão. Eu atendo hoje São Paulo, Rio, aqui em Brasília agora. Esse ano iniciei com esse programa de aprendizagem com os alunos de 14 a 24 anos. E a gente ali também está trazendo toda essa questão da educação inclusiva para eles também, para que eles também possam ser pessoas profissionais melhores, porque eles também vão atender essas pessoas que também nos atenderam algum dia. E a gente entende que existe, às vezes, a questão do caráter, né, da pessoa, e existe também a falta de informação. Então, hoje, eu queria fazer uma pergunta para você que está aí, está nos ouvindo do outro lado, que tem a internet, que tem o YouTube, que ensina, que tem muito material, que tem essa rádio aqui que está sintonizada para falar de direitos, né? Esse debate que é maravilhoso. Eu, inclusive, quero agradecer por estar aqui, né? Por dar voz a esse tema. Que tem um Google, que, né, o povo brinca, que é o pai dos burros, que tudo que você precisa, você pergunta. Tanto material que a gente vê hoje, a gente vê que hoje
uma pessoa com deficiência subiu para passar uma faixa para um presidente, né? Essa pessoa traz muito conteúdo, a gente traz muito conteúdo. Eu queria perguntar para você que está do outro lado, seja professor, porque a educação ela é muito ampla. A gente está falando aqui muito sobre questões voltadas à escola. Qual é a sua dificuldade de pesquisar sobre esses temas, né? Na sua rua, com certeza, tem pessoas com deficiência. O nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, ela explica bem claramente o que é ser pessoa com deficiência. Não é só o cadeirante, né? Não é só uma pessoa que tem uma deficiência intelectual de um suporte 3 mais avançado, que é algo aparente, né? Hoje tem até uma legislação para que as pessoas usem o cordão do girassol, porque as deficiências que são invisíveis, não aparentes, elas estão aí bem presentes, né? E o mundo, ele tem que abraçar, né? Porque incluir é agregar, é abraçar, é dar as mãos. Às vezes as pessoas pensam, como o Walter falou aqui, nós somos um país que tem tantas leis, né? E aí estão sendo implementadas, mas a gente precisa que você que está do outro lado não fique só aqui entre nós que estamos lutando para que esse papel realmente exerça uma função, para que ele funcione em prática, né? Então a gente precisa que todos, a escola, os diretores, os pais, deem as mãos, porque eu sei também, hoje, que eu estive do outro lado como professora. E a senhora vai nos contar daqui a pouco Com que certeza. foi esse fato para a senhora nos trazer. Bom, eu peço licença aos senhores, Sim. como também às senhoras, para que possamos ir ao nosso intervalo. Mas vamos voltar daqui a pouquinho e temos mais uma hora pela frente para o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 4 minutos. Estamos de volta com o debate dentro do Justiça na Tarde, já entrando também na sua segunda hora. Conosco hoje aqui nos estúdios, estamos com o Dr. Felipe Ponce, que é advogado, especialista em direitos das pessoas com deficiência. Também estamos com a professora doutora Daniela Louvores, que é pedagoga e gestora escolar. Também com o estudante de jornalismo, nosso futuro colega aqui da Rádio Justiça, o Matheus Moreira. Como também estamos com a professora doutora Mariana Lete, ela que é diretora pedagógica. É com a senhora que eu volto, professora. A experiência que a senhora buscou dentro da rede pública, portanto, de ensino, dentro desse universo do qual nós estamos aqui abordando. Quer dizer, temos realmente um encaminhamento para que possamos ter, no futuro breve, realmente aí, melhorias nessa condição, porque, como a senhora muito bem pontuou, né, na escola particular o pessoal visa muito ali o cifrão, né, o dinheiro, faz as contas na ponta do lápis, que não está errado, né, é uma maneira de gestão de seus negócios. O que se questiona é justamente, de certa forma, não ter ali aquele aluno que chega para poder estudar e não tem vaga, entre aspas, pelo fato da pessoa ser uma pessoa, portanto, com deficiência. Mas e na rede particular? Qual a experiência que a senhora viu como exitosa, como também aquela que, de certa forma, a senhora enxergou que precisa lutar bastante para que possa alcançar um patamar dentro de um equilíbrio de excelência? Walter, a minha experiência na rede pública é enquanto professora. Então, na rede pública eu sou professora de sociologia e sempre dei aula para adolescentes e mais recentemente fui para a educação de jovens e adultos. Quando eu estava só no ensino médio, eu tive pouquíssimos alunos com deficiência, pouquíssimos alunos. E eu sempre dei aula no ensino médio, sempre não, mas a maior parte da minha carreira dentro da escola pública foi no plano piloto. Quando eu fui para satélites, eu tinha mais alunos com deficiência, mas no plano piloto, muito poucos. E o que eu percebo, assim, que as adaptações estruturais na rede pública, e eu acredito que na rede particular também, elas estão avançando, porque elas são mais fáceis de serem verificadas, elas são mais fáceis de serem cobradas. Então eu via, enquanto professora da rede pública, as adaptações estruturais acontecendo
avançando e melhorando cada vez mais. E agora, na rede particular, e aí eu acho importante também ressaltar que nós temos excelentes escolas particulares fazendo esse trabalho de acolhimento, né, das crianças e dos adolescentes com deficiência, mas também na rede particular existe muita fiscalização em relação às adaptações estruturais. Então, eu vejo isso avançando muito bem, tanto na rede pública quanto na rede particular. Porém, quando a gente vai falar das crianças, dos estudantes neuroatípicos, das deficiências intelectuais, eu vejo que avançou-se muito pouco. E talvez seja justamente pelo fato de que existe uma legislação, mas é muito difícil você fiscalizar como que isso está sendo feito. Então, a gente tem, por exemplo, algumas escolas com sala de recurso na rede pública, mas que a pessoa que está atendendo na sala de recurso não tem capacitação para atender na sala de recurso. E mesmo que ela fosse uma pessoa incrivelmente capacitada, ela não tem perna para atender. Então, eu não trabalho nessa área na rede pública, mas tenho colegas que estão e que já me disseram que a fila tem centenas de crianças aguardando uma vaga para uma sala de recurso. Então, eu acredito que esse avanço em relação ao acolhimento, que foi dito aqui tantas vezes, das crianças e dos estudantes com deficiência, as deficiências invisíveis, né, está muito mais atrás. É algo que ainda precisa, de fato, avançar muito mais. Imagino muito que seja pela dificuldade de você fiscalizar se isso de fato está sendo feito. Você precisa de um corpo multidisciplinar. Tudo bem, mas no que consiste esse corpo multidisciplinar? Eu tenho uma pedagoga, eu tenho lá uma professora que foi readaptada na sala de recurso, eu tenho uma outra professora que faz ali um atendimento, mas qual é a capacitação desses professores? E aí, enquanto professora, eu preciso dizer que isso recai muito sobre os nossos ombros. Então, é o próprio professor que tem que ir atrás da sua própria capacitação. Então, por que isso não está acontecendo lá na faculdade de pedagogia? Por que isso não está sendo ensinado lá na faculdade de pedagogia para que os novos professores já saiam da faculdade, da universidade, prontos para atender as crianças com deficiência? Então, eu vejo que esse é o caminho mais longo ainda a ser percorrido. É bem interessante. Agora, Matheus, claro, né, você participando desse debate, já trouxe aqui também a sua experiência, quer dizer, mas eu vejo que você é inquieto, no bom sentido, de estar sempre vivendo essa situação. E dentro desse seu dinamismo, você também procura, através das palestras, através de exemplos, também motivar, incentivar as pessoas para irem também à luta. Isso faz bem? Demais. Até falta palavras assim, porque eu tento procurar uma palavra que encaixe perfeitamente. Motivar outras pessoas a buscarem o seu caminho ao sol, o seu lugar ao sol, é minha luta de vida desde pequeno, assim. Ele nunca se abateu, bora. Porque, voltando à rede de apoio, minha mãe falou assim, sua deficiência não é nada, é só uma característica sua. Ela não vai te impedir de nada e não deixe que te abatam por isso. Perfeito. E dentro da escola, no seu dia a dia, desde lá do início até agora, ou seja, manter um ciclo de colegas, amigos, amigas, novos amigos e amigas chegando, como é que é essa questão? Eu amo fazer amizades e cultivo as antigas também. Tenho uma amizade de 20 anos, tô com 23, desde lá de pequenininho, a gente se reencontrou aí pelos caminhos da vida e cultivando sempre, fazendo novos também. Aqui foi colocado aqui a questão da estrutura nas escolas, né? Você enfrentou, debateu, cobrou, exigiu, conversou. Você deparou com esse tipo de situação, ou seja, estrutural, ou seja, a acessibilidade muito complicada para dentro da escola, na escola, a caminho da sala, sair da sala. Você deparou com isso? Na minha escola, nas minhas escolas que eu estudei, eu só tive um problema na questão de que eu tenho umas dificuldades cognitivas. Muita gente acha que é besteira, mas já foi diagnosticado. E foi no meu final do ano escolar, no ensino médio. Eu entreguei o laudo e não aceitaram o laudo porque falaram assim, Moreira me chamam de Moreira nesse ramo aí do esporte. O Moreira faz tudo e vai ter dificuldade na escola. E
uns anos eu reprovei por causa disso. Uhum. Porque não aceitaram minha dificuldade. Mas questão de acessibilidade com rampa, elevadores, sempre foi, graças a Deus, tranquilo. Perfeito. Deixa eu voltar aqui com o doutor Ponce. Doutor Ponce, temos aí o parecer 50, né? O senhor explicou aqui que hoje esse parecer está muito voltado para a questão da saúde, a questão, portanto, médica. E o Moreira aqui colocou aqui para nós, né, o Matheus, justamente essa questão cognitiva, né, ou seja, um parecer médico, quando na realidade o senhor tem um outro pensamento ou esse outro pensamento ele não é tão assim equiparado com este que nós estamos aqui abordando essa questão do parecer médico. Parecer 50, o que vem a ser esse parecer 50? Mudaria? Seria uma revolução, uma vez ele aplicado? Resolveriam todos os problemas? Como é que seria isso? Bom, o parecer 50 do Conselho Nacional de Educação, ele foi estabelecido na última conferência da Nacional de Educação que aqui teve no DF, né? Foi no início do ano. Ele é um parecer que restabelece o que estava previsto na Lei 10.502 de 2020. O que esse decreto estabelece? É uma perspectiva de inclusão da pessoa com deficiência nas escolas. Só que dentro dos artigos, ele tem uma situação que pode trazer uma segregação para a pessoa com deficiência. Que dentro do artigo ele estabelece que a pessoa com deficiência tem que estar nas escolas regulares, preferencialmente nas escolas regulares. O problema aqui é essa palavra preferencialmente. No momento em que você coloca uma palavra numa legislação, você dá uma brecha para que a pessoa com deficiência ela seja incluída, como eu já falei anteriormente, retirada das escolas regulares. Esse parecer 50 do Conselho Nacional de Educação, a maioria dos conselheiros, eles são médicos. E esses médicos, e não foi escutado nem a sociedade civil, nem as instituições, muito menos as escolas. Então, no momento em que eles estabelecem, e são pessoas que vendem cursos de aba. Nada contra o aba, é um projeto, mas não é o adequado, o 100% adequado para todas as deficiências. Uma vez que, como a gente sabe, que a Lei Brasileira de Inclusão, ela estabelece que existe uma avaliação biopsicossocial e interdisciplinar. Esse é o artigo 3º. Então, é uma equipe multidisciplinar. Então, não é um tratamento aba que vai determinar se a pessoa com autismo, ela precisa daquele tratamento. Não, são particularidades. Ou uma pessoa cadeirante, ou com deficiência auditiva, ou cego ou surdo, enfim. Eles precisam ter esse entendimento. Então, muitos estão querendo que seja homologado no Ministério da Educação, que o ministro, só que está sendo propagado que ele tem valor, no caso, jurídico. E não, é só um conselho, é do Conselho Nacional, é um parecer. Então, deixa bem claro isso para os nossos ouvintes, aqueles que estão sabendo sobre esse parecer, que ele não tem valor jurídico. Então, assim, eles querem tem várias associações de TEA, de síndrome de Down e etc, tal, mas principalmente do movimento TEA, que está querendo fazer isso. Por quê? Porque limitam até as próprias pessoas com deficiência nível de esporte 1, 2 ou 3. Achando que mesmo elas não sendo oralizadas, mesmo que tenham suas dificuldades, elas não poderiam estar nas escolas regulares porque não tem adaptações. Aí a gente vai à questão do Brasil. A gente fala, tudo bem, ok, Brasília tem as suas devidas adaptações de escolas especiais? Tem, mas nós falamos de Brasil. Brasil não tem como a gente falou, uma dimensão. Se a gente criar novas escolas especializadas como eles querem que seja criado, isso que vai haver segregação, porque as famílias não vão querer colocar as crianças nas escolas regulares. Pelo medo, pela discriminação, pelo capacitismo, por tudo. Então, esse trabalho... Então, por isso que esse parecer, ele é um parecer
ruim para a pessoa com deficiência. É por isso, não é pelas estruturas. Tem alguns tópicos que falam sobre educação especializada, mas todos isso nós já temos um Plano Nacional de Educação que é de 2008. Esse Plano Nacional já trabalha sobre as políticas públicas de inclusão. Então, ele só precisa ser trabalhado de forma mais eficaz, aplicado, junto com as normas e as legislações que nós temos aqui em relação à pessoa com deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 27, 28, tecnologias assistivas. Nós também temos a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, dentre outras normativas, e aí trabalhar com essa aplicabilidade para que a pessoa com deficiência, seja qualquer uma, seja ostomizado, que é uma deficiência invisível, que nós não falamos sobre isso, seja TEA, seja qualquer tipo de deficiência, ela esteja incluída na sociedade. Então, cabe às escolas se adaptarem. Por isso que não é o parecer não seria bom ser homologado. Porque retoma todo o prejuízo que nós conseguimos revogar com o presidente Lula, né, que ele revogou no início do ano passado, quando ele retomou. Vale ressaltar que esse decreto, a Federação de Associações de Síndrome de Down, ela entrou com animus curiae nesse decreto e ele trabalhou para que fosse revogado. E também tem associações e as federações, elas estão também contra esse decreto. Por quê? Porque visa que a educação tem que ser dentro das escolas regulares. Só para finalizar essa questão, aí vocês me falam, mas alguns ouvintes podem falar, mas não há adaptações hoje efetivas para a pessoa com deficiência. Não há monitores, não há a equipe disciplinar, não é. Eu falo para vocês, a gente não pode pensar dessa forma. Se a gente pensar dessa forma, vai ter a exclusão, vai ter a segregação. Nós não estamos aqui dizendo que as escolas especiais precisam acabar. Elas podem ser um contraturno. É igual uma pessoa sem deficiência que precisa de um apoio. Eu poderia precisar, uma pessoa que sem deficiência possa precisar, sem deficiência cognitiva. Mas isso é um reforço escolar. Então, mas também outra questão, mas depois dos 18 anos, a pessoa com deficiência não se desenvolveu e não pode estar nas escolas regulares. Existe o EJA preventivo. Pode ser trabalhado dentro das escolas, o EJA. Assim trabalha lá tratamentos, psicólogos, não tratamento, que isso aí é clínica. Psicólogos, profissionais capacitados para pessoas com síndrome de Down ou com TEA ou com outras situações. Então, é isso que a gente precisa nesse sentido. Deixa eu deixar aqui uma colocação. Eu começo com a senhora, professora Daniela, sobre a questão dessa nova tecnologia da informação. Hoje temos aí, portanto, a computação, temos aí a facilidade do ensino à distância, temos também aí a facilidade desse contato também dentro das escolas. Quer dizer, dentro deste aspecto nós estamos aqui abordando, ou seja, a inclusão das pessoas com deficiência na educação. Como é que a senhora vê justamente essa tecnologia da informação? Ela chega para diminuir as dificuldades? Essa tecnologia chega para manter as dificuldades? Para aumentar mais ainda a dificuldade? Qual é o ponto de vista da senhora? Eu faço para a senhora, como também gostaria de ouvir os demais e as demais convidadas aqui do nosso debate. Em pleno século XXI, a gente vê, principalmente depois da pandemia, que a atribuição do uso da tecnologia para que as pessoas tenham acesso tanto à educação de ensino à distância, né, como também uma ação programática, tecnológica para alguém que está na escola, isso ainda é um futuro distante, né? Ao mesmo tempo que tão perto, que a gente vê que hoje tem, inclusive, a inteligência artificial, né? E assim, não existe inclusão nem para a pessoa com deficiência e nem para os professores sem a capacitação, né? Sem as pessoas aprenderem como vão manejar essa ferramenta, né? Porque
ela traz facilidade, ela traz acesso, ela aproxima, mas ao mesmo tempo, pessoas com deficiência auditiva. Quando fala de tecnologia, quando fala de inteligência artificial, ele já vive um retrocesso, né? Os profissionais de Libras que estão começando, né, que tiveram um avanço de algumas leis agora, e que vão ser introduzidas dentro da educação inclusiva, dentro das escolas regulares, também sentem um retrocesso. E assim, a questão da tecnologia, da informação, ela depende muito da questão, porque existe várias especificidades de deficiência, né? Então, às vezes, ela é muito importante para nós que somos cadeirantes, que a gente tem uma dificuldade de locomoção, então ela aproxima, ela traz benefícios, porque a gente tem o acesso aqui. Para uma pessoa que tem autismo, né, ou pai que também o acompanha ali em todos os momentos, já é um pouco mais complicado, porque ele tem uma rotina totalmente diferenciada. Na questão das pessoas que têm a deficiência auditiva também. Na questão de quem já tem uma deficiência visual, já ajuda totalmente, né? Dentro da escola que tem uma tecnologia de informação, porque ele ouve, porque ele tem vários aplicativos que fala com ele, que transforma sons, que faz descrições de imagens, né? Isso facilita na questão de livros e de diversas informações. Então, assim, existe sempre essa questão do indivíduo, né? Da individualidade, da especificidade da pessoa com deficiência. Porque tudo que pode ser para beneficiar um, ao outro que tem outra necessidade, que precisa de outra adaptação, também pode ser um retrocesso, pode ser uma dificuldade. Deixa eu ouvir também a senhora, professora Mariana, sobre essa questão. Eu concordo com a professora Daniela, acho que tem esses dois olhares mesmo para a tecnologia da informação. Na minha escola, como são crianças pequenas, né, então a gente trabalha com crianças de 1 a 5 anos, a gente praticamente não faz uso nenhum desse tipo de tecnologia, mas nós temos algumas crianças autistas com nível de suporte 3 que utilizam o tablet como meio alternativo de comunicação. Então, foi um grande ganho na comunicação para elas, essa tecnologia. Agora, um ganho que eu vejo de forma geral, e acho que o Matheus está aqui para provar isso, é a representatividade, né? É você conseguir enxergar que existem muitos outros como você. Então, eu acredito que nesse aspecto, as mídias sociais, as redes sociais, elas são muito benéficas. E você falando, eu fiquei pensando, você, Matheus, falando, eu fiquei pensando muito na sua mãe. E o Walter também falou, né, das mães atípicas, das mães de crianças atípicas e de adolescentes atípicos. E eu acho que essa rede, né, que a tecnologia traz, ela traz força, porque você se sente menos sozinho dentro dessa luta e dentro dessa realidade que é muito difícil, que é muito sofrida e que é muito desgastante para essas mães e para as crianças, para os jovens com deficiência, de se enxergar no outro. Imagina, né, há 20 anos atrás, como que você ia encontrar um skatista cadeirante? Você não enxergava isso. Agora eu tenho certeza que o Matheus é super famoso. Então, é isso. Eu acho que essa tecnologia, ela pode trazer isso, essa representatividade que era tão difícil, como o Matheus falou lá atrás, né, só tinha eu. E agora, mesmo que dentro de uma escola só tenha um, ele tem ali um mundo na internet mostrando para ele que ele não está sozinho. E aí, Matheus, conta para nós, né? Essa tecnologia da informação, como é que dentro da seu processo educacional, como é que ela tem tem lhe ajudado? Assim, na parte de tecnologia eu nunca precisei, na parte educacional. Na verdade, hoje eu preciso porque eu faço o ensino à distância da faculdade e ajuda bastante, porque minha rotina de treinos é muito cheia. A Dani me acompanha, ela sabe. Lá eu passo 24 horas dentro de uma academia e ajuda, de certa forma, porque eu faço meus horários e isso é uma questão de acessibilidade. Muitas pessoas podem falar assim, não é preguiça de uma faculdade presencial. Não, é uma questão de acessibilidade. Porque tem pessoas que não têm
condições de pegar um ônibus, de pegar um metrô, de pegar um carro e ter ali, na palma da sua mão, os estudos. Perfeito. Então, você utiliza essa tecnologia para estar no ensino à distância. Sim. E tenho me adaptado bastante bem, sim. Achei que eu ia penar, porque eu gosto de socializar, mas estou conseguindo me adaptar. Bacana. E, doutor Ponce, essa tecnologia, como é que o senhor avalia também nesse campo da inclusão? Foi um avanço, está sendo um avanço, de certa forma vem derrubando barreiras, ainda estamos longe disso, como é que o senhor vê esse aspecto também? Bom, eu acho que a gente avançou bastante, até mesmo pela legislação, que é um pouco nova, né? Vai completar 10 anos, a Lei Brasileira de Inclusão, né? Aí vem no seu artigo 72 e seguintes sobre a questão de a necessidade de promover tecnologias assistivas para pessoa com deficiência, como a nossa amiga Daniela Louvores falou, que a questão de os celulares, tablets, como a nossa professora aqui, Mariana, falou também, em relação a todas essas tecnologias dentro das escolas, até mesmo currículos adaptados, isso tudo trouxe computadores, pode ser utilizados, monitores, até mesmo o laptop pode ser levado até mesmo para as escolas. Então, assim, hoje com isolamento social, isso avançou de uma forma muito mais rápida. Porque as pessoas ficaram em casa e tinham que se adaptar para fazer como que iriam ensinar uma pessoa com deficiência, ou uma pessoa, ou as crianças e adolescentes sem deficiência. Como que seria o conteúdo? Como que seria passado esse conteúdo? Então, através dessas tecnologias que tinham para todas as deficiências, eles tiveram que adaptar para o plano de educação de cada escolas e, através disso, passar de uma maneira melhor, principalmente para as pessoas com deficiência. Então, nesse sentido, esse avanço tecnológico, para mim, é uma grande conquista para a pessoa com deficiência. Porque se antes ela não conseguia se adaptar, não tinha as maneiras adaptáveis, hoje os professores, com a devida capacitação, eles conseguem hoje chegar e trazer uma maior possibilidade de ganhos, frutos na educação para a pessoa com deficiência, seja qualquer tipo de deficiência. E assim a pessoa com deficiência, ela conseguir desenvolver seus atributos, a forma, né? Às vezes, como a professora mesmo, Mariana, falou, às vezes não é um tablet, às vezes é uma prova oral. Às vezes é um outro tipo de tecnologia que ela possa receber, até pelo tablet, que tem o Rebenai, eu acho, salvo me engano, que é um... Isso, que é uma tecnologia assistiva para deficientes visuais. Então tem todos esses amparados. Então eu acho, assim, que essa conquista nós temos normativas. Acredito que cada dia mais nós vamos crescer, porque não há como fugir mais da tecnologia. Eu não acho que isso vai retroceder. Eu acho que as escolas agora, elas vão implementar ainda mais. Cada recurso que surgir ainda mais, eles vão começar a implementar. E também tem os pais que estão fiscalizando também agora. Como já foi falado aqui, eles não estão aceitando sim ou não. Eles agora estão conversando, eles estão querendo saber como que está sendo o ensino do filho ou da filha deles. E tem lutado, porque se não tiver se está sendo tolhido, se for tolhido, eles vão lá e defendem os seus filhos. Então, por exemplo, eu sempre quando eu vou numa entrevista, eu dou o exemplo da Cleo Bon, que é presidente da Federação das Associações de Síndrome de Down. Acho que todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhecem ela. Ela é uma pessoa que trabalha muito pela pauta. Ela tem uma filha com síndrome de Down, a Gigi, né? Então, assim, ela tirou a filha dela do ensino particular e colocou no ensino público porque era melhor, mas ela está sempre ativa, sempre fiscalizando, sempre indo atrás para melhorar o ensino da Gigi. Ela tem síndrome de Down, né? Mas a síndrome de Down dela é um pouquinho avançada, né? Mas mesmo assim, com esse trabalho das famílias e do empenho que ela tem, a filha dela está na escola regular, já está indo para o 7º ano,
e está tendo um ótimo desenvolvimento com as tecnologias e tudo. Então, eu acho, assim, que é isso que os pais também têm que entender também. Então, assim, é cada dia mais, e se empenhando, e se tem novas tecnologias. Agora, também nós sabemos que tem pessoas que não têm condições de comprar tecnologias, os tablets, enfim, etc. Por isso que o governo, seja a nível distrital, estadual, municipal, federal, eles têm que fazer essas políticas afirmativas também. Se for necessário, dar um celular, provém um celular. Se for necessário alguma coisa, vamos tentando, né, ver as possibilidades de trazer essa inclusão. É nessa forma que eu acredito que está ocorrendo, e é muito bom, eu vejo hoje esse crescimento e a nossa inclusão escolar, né? Doutora Mariana, doutora Mariana, como também para a doutora Daniela, também para o Matheus, também para o doutor Felipe, eu inicio com a senhora. Quer dizer, evidentemente estamos aqui falando, debatendo essa questão da inclusão escolar. E depois vem a outra fase, uma vez vencida, portanto, essa fase da inclusão escolar. Enfim, sucesso total. Aí vem a outra parte, que é a inclusão no mercado de trabalho. Quer dizer, seria um outro desafio, ou seria interessante que dentro dessa perspectiva da inclusão escolar ou na educação, também já começasse a trabalhar, já pudesse ter um vínculo já com essa próxima etapa, que é justamente a inclusão no mercado de trabalho. A gente sabe que existe, mas de maneira tímida, não sei, poderia ser mais forte essa luta, quem sabe? Como é que a senhora vê esse aspecto também? Eu acredito que é uma nova luta, sim. Acredito que tem, assim, muita coisa ainda a ser feita em termos de legislação, mas em termos, sobretudo, sociais, eu acredito. Porque eu acredito que a maior dificuldade para a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho é o preconceito. E a gente tem a legislação, por exemplo, inclusive das cotas, e isso é questionado o tempo todo com um posicionamento extremamente capacitista, que não tem pessoas qualificadas o suficiente para preencherem essas vagas. Então, eu acredito sim que seja uma nova luta, uma nova etapa de luta, que tem que acontecer concomitante, né? Não pode parar uma para depois começar a outra, então ela tem que acontecer concomitantemente. Mas eu acredito que é uma luta muito grande mesmo, e que foi o que eu disse lá atrás. Eu acho que quanto mais pessoas com deficiência a gente tiver inserido no mercado de trabalho, mais acelerado vai ter o processo de diminuição do preconceito. Porque é o que foi dito aqui muitas vezes, quando você tem uma pessoa na sua família, quando você tem uma pessoa na sua rua, quando você tem um profissional com deficiência que te atende de forma super qualificada, os seus preconceitos vão caindo por terra, porque você está vendo ali a pessoa. Então, eu acredito que a inserção no mercado de trabalho ela é fundamental, junto com a inserção na educação regular, para que a gente consiga superar esses desafios, sim. Professora Daniela, vamos ouvi-la também. Eu, quando entrei na pedagogia, vim como gestora que a gente tem um plano educacional individual que se chama sigla PEI, né? E aí ele vai trazer a questão dos conhecimentos prévios, das potencialidades das pessoas com deficiência, para que ele consiga desenvolver as suas habilidades. E isso, claro, que vai culminar na vida profissional dele futuramente. E a gente até pede, professores, pelo amor de Deus, façam o PEI. Nessa questão seguida da pedagogia, que eu passei essa experiência como gestora, eu fiz a pedagogia empresarial. Sim, para conseguir levar essa vivência que a gente tem para dentro das empresas, né? E hoje, uma das coisas que eu trabalho muito forte é o mercado de trabalho, né? Ponce também, a gente tem essa parceria. E a questão do capacitismo estrutural é algo que tem inviabilizado as pessoas com deficiência, né? Porque, assim, eles vêm e me contratam como uma consultora. Eu vou lá na sua empresa, eu vou acessibilizar, colocar rampa, adaptar os banheiros, né? Vou fazer toda aquela programação tecnológica para que todas as pessoas possam ter acesso, aplicar os 7 pilares. Porém, quando chega na área dos recursos humanos, da contratação, da avaliação, seleção e recrutamento dessa pessoa com deficiência,
quando eu chego lá, eles não querem olhar para quem está na cadeira, eles querem olhar para a cadeira, né? E aí vem a questão do capacitismo, né? E a pessoa com deficiência, ela tem potencialidades, ela tem habilidades, ela pode exercer qualquer tipo de cargo dentro de qualquer situação, né? Hoje eu tenho amigos que a gente empregou lá pela consultoria Voar, que a gente fortalece a asa de todas as pessoas com deficiência, seus familiares, que são caminhoneiros, cadeirante caminhoneiro, né? A gente tem aqui o Pons, que é advogado pessoa com deficiência, né? Tem o meu caso. A gente tem várias consultorias hoje que a tecnologia da informação propiciou para mostrar para que esses empresários que, inclusive, sofrem muito com a questão da lei de cota, né? Que é a lei que traz a garantia das pessoas com deficiência, a inserção nesse mercado de trabalho. E aí é todo um trabalho de conscientização, desde o professor lá com o PEI, né? Com esse perfil personalizado, e também dentro das empresas a gente tem incessantemente tentado derrubar essa cultura, né, dentro dos recursos humanos, de segregar, de ser capacitista, de achar que a pessoa, porque tem determinada deficiência, Daniela, estou precisando de 3 perfis aí para contratar pessoa com deficiência. Sim, eu vou te encaminhar essa história de chegar hoje para o Ministério do Trabalho e falar assim, eu não encontrei, como a professora falou, alguém capacitado. Ela já não existe mais, né? A gente tem pessoas com deficiência, sim, que estão altamente capacitadas, inclusive para assumir cargos de liderança, cargos que vão desenvolver alta performance dentro do mercado de trabalho. Agora, o que precisa é derrubar essa cultura, que é uma cultura capacitista e de segregação. Matheus, deixa eu ouvir você também a respeito dessa perspectiva. Que a professora Mariana falou. Eles não dão oportunidade porque falam assim, é uma pessoa com deficiência, vai precisar mais de ajuda do que conseguir desenvolver o trabalho. Só que eles não dão nem oportunidade para a gente mostrar o nosso desenvolvimento dentro do trabalho. Não são todas as pessoas, obviamente, mas... E para superar isso, o que, na sua opinião, tem que ser feito? Quebrar essa barreira do capacitismo, lutando arduamente e coletivamente. Quer dizer, essa força interior, ela tem que estar sempre pronta e mantida. Com certeza. E é difícil, mas a gente consegue. Agora eu gostaria mais de ouvir um pouco mais, você falou muito da família, fala muito da família. Sim, eu sou. Quer dizer, fala um pouco mais realmente dessa... Eu vibro, parabenizo, espero que todas as famílias de alguma forma possam espelhar na família do Matheus, né? Quer dizer, não tem diferença, você não é diferente, não é... Enfim, vai à luta, aqui não tem nada de coitadinho, não, vai à luta. Enfim, passa um pouco disso também para a nossa população, para os nossos ouvintes, porque já temos pessoas ligando aqui para o nosso WhatsApp, podem ligar aqui para o WhatsApp, encaminhar sua questão, é o 61999758140, repito, o WhatsApp aqui da nossa emissora é o 61999758140. Fala um pouco mais, Matheus. Então, eu sou um cara muito família, gosto de estar com a minha mãe, com a minha irmã, com meu tio, com a minha priminha, que é meu xodó. E, assim, desde sempre, desde quando minha mãe descobriu no 3º mês de gestação que eu virei com uma deficiência, que o médico foi humano, assim, entre muitas aspas, nada humano, né? Que falou pra ela que eu não ia passar dos 2 anos de vida, hoje estou com 23, em agosto faço 24. Ela falou assim, eu quero meu filho... nem que seja 2 anos da vida dele, 3 anos, 10 anos. Faltam palavras para descrever minha mãe, minha família. Ela tá escutando agora. Ela, inclusive, acabou de mandar mensagem ali. Falando que tá acompanhando, tá emocionada com minhas falas. E é isso. O apoio da família, minha família... foi primordial para eu ser quem eu sou hoje.
Ainda tem um futuro brilhante pela frente, né, Com Matheus? certeza. A luta não acabou ainda. Perfeito. Dentro do jornalismo, dentro do esporte. Você gosta assim, você já é um esportista, né? E evidentemente que o mundo está aí te esperando, né? Para você realmente avançar nisso que você pretende e gosta de fazer, né, Matheus? Com certeza. E o mundo vai ouvir muito falar do meu nome ainda. Oh, bacana, eu vou soltar foguetes. Bom, deixa eu voltar com o Dr. Ponce, ainda nessa perspectiva também, Dr. Ponce, da inclusão no mercado de trabalho. Quer dizer, hoje estamos falando aqui da inclusão, né, escolar, da inclusão educacional. Quer dizer, uma coisa depende da outra, porque, como já foi dito aqui, acho que foi pela doutora Mariana, então pela doutora Daniela, acho que foi pela doutora Daniela, geralmente as empresas, não, a gente tem até vaga aqui, mas não temos pessoas capacitadas para ocuparem, portanto, aqui essa vaga. Como é que você vê esse tipo de argumento? Já não é hora de esse argumento ter sido superado? Alguma coisa nesse sentido, doutor Ponce? Olha, eu acho que ele já cai por terra todo esse conceito. A gente tratou aqui diversas vezes sobre empoderamento, protagonismo, e existem já pessoas mais do que capacitadas para exercer as atividades laborativas, seja cargos de chefia, seja até mesmo um auxiliar de serviços gerais, por que não? Sim. Isso daí eles podem ser. Até porque nós temos uma legislação, como a nossa amiga Daniela falou, que é a Lei 8.213, que é de 91, que é a Lei de Cotas, que no seu artigo 91 ele estabelece que uma empresa que tem a partir de 100 empregados, ele tem um percentual deve, né, incluir, contratar pessoas com deficiência entre 2% e 5% do quadro tem que ser de pessoa com deficiência. Só que aí nós vamos lá na questão de por que não incluir, né? Por questão de falta de acessibilidade, por não querer investir na pessoa com deficiência. Não é simplesmente só o capacitismo em relação intelectual, mas sim nas tecnologias assistivas que têm que ser investidas, tem que ser também as adaptações arquitetônicas, tudo que precisa em relação às tecnologias, tudo que precisa, a pessoa com deficiência, ela vai... Então, eles não querem fazer isso porque vai ter que ter despesas. Então, o que eles fazem? Eles procura sim currículos, mas eles querem, por exemplo, com todo o respeito, uma pessoa só um cadeirante, ou uma deficiência leve, como eu tenho também. Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil de você contratar. Mas o que eles querem também não é colocar em bons cargos, mas é subempregos, como auxiliar de serviços gerais, como eu falei, não é demérito, mas eu estou falando que toda a capacitação que nós temos, por exemplo, eu sou advogado, os escritórios não querem contratar pessoas com deficiência, eu estou levando agora para a advocacia. Engenheiro pode ser também a mesma coisa, qualquer tipo de profissão. Então, a nossa situação, e outra coisa, muito grave também, eles preferem pagar multa do que incluir uma pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho. A nossa amiga Daniela Louvores, que trabalha com empregabilidade, ela mesma sabe muito bem sobre isso, que é isso que faz. Tanto é que o Ministério Público do Trabalho aqui do DF, ele é tão efetivo e tão eficaz que ele monitora essa situação. A doutora Ludmila, até então ela estava à frente disso, hoje ela está na Procuradoria, né, lá do DF, mas enquanto ela estava na gestão dela, ela mesma informava que mais de 20% das empresas, elas não querem incluir. Por quê? Por causa do que a gente falou, então ela prefere pagar uma multa. E assim vai, mas vai fiscalizando. O Ministério Público fiscaliza? Fiscaliza. Então o que nós precisamos? É trabalhar a conscientização. Hoje tem empresas que querem empregar?
tem empresas que querem empregar, com certeza. Mas nós precisamos fazer essa política. E fazendo palestras, conscientizando os empresários, falando que a pessoa com deficiência, ela tem condições de exercer um cargo, pode ser independentemente qual tipo de cargo. Falar que ele também, ele tem a capacitação porque ele estudou. Geralmente a pessoa com deficiência, por ser pessoa com deficiência, por todo o capacitismo, ele se empenha muito mais do que uma pessoa que não possui deficiência, porque ele já sabe todas as barreiras atitudinais, arquitetônicas e até mesmo estruturais que nós passamos. Então, por isso que ele se empenha ainda mais. Então, o que nós precisamos, nós não estamos pedindo ajuda, nós estamos querendo oportunidade que nós já temos na legislação. É isso que tem que ser bem claro. E não falar como as pessoas têm esse viés de eu estou ajudando a pessoa com deficiência, eu vou colocá-lo aqui porque ele precisa. Não! A gente não precisa, nós queremos demonstrar que nós somos capazes, sim, como qualquer outra pessoa, e não precisamos de migalhas. É isso. Então, ouvintes, com todo respeito, vocês, empresários, vocês que estão nos escutando, que eu sei que tem muitos a escutar, deem oportunidade para as pessoas com deficiência dentro das suas empresas. Vocês vão ter certeza que eles vão dar mais do que 100% e vocês vão conseguir agregar muito mais valor do que apenas a estrutura, como eu falo, a casca, aquela pessoa, ela tem cadeirante, então ela não vai exercer, ou é TEA, ou não vai exercer. E tem, só para finalizar, tanto é que já existem pessoas com paralisia cerebral que estão fazendo faculdade, para você ver como que a sociedade que nos limita. Então, pessoas com suporte nível 2, já profissionais, já são advogados. O filho do Edilson está terminando, o doutor Edilson, ele é advogado, militante na pauta do autismo. O filho dele... O menino esteve aqui com você semana passada. Isso, ele está fazendo advocacia, ele está fazendo direito, está terminando. Então, assim, são vários aspectos que a gente pode trabalhar aqui, de várias profissões, e é só... para as pessoas terem essa visibilidade, e é essa visibilidade que nós precisamos. É só isso. Nós estamos na sociedade? Nós estamos na sociedade. Então, simplesmente aplicar. Sabemos que também tem toda essa questão de adaptação, mas façam, vocês vão estar investindo, e não é uma coisa de estar retirando ou gastando. Não, é um investimento como qualquer outro trabalhador. Perfeito. E agora, complementando a sua fala, Felipe, quantos profissionais de educação física, cadeirantes, pessoas com deficiência, vocês viram em uma academia? Pouquíssimos. Quase nada, né? Não é porque não tem, é pela falta de oportunidade. Inclusive, eu tenho vários amigos que têm deficiência, são profissionais de educação física, mas não têm oportunidade porque as pessoas que não têm deficiência não querem ser acompanhada por elas, porque acham que não vão dar conta. Entendi. E eu já escutei muitos relatos de amigos, desses amigos, disso. E é triste. Mas tem que lutar, né, Matheus? Estamos aqui, a Rádio Justiça com o microfone aberto para a gente escancarar mesmo. Sim. E botar a boca no trombone. Bom, como nós já estamos aqui encaminhando para o encerramento, eu peço, portanto, as nossas convidadas, como também aos nossos convidados, 2 minutos para as considerações finais, doutora Mariana. Eu já começo com a senhora. Eu já vou me despedir, porque eu acho que toda a contribuição que eu podia trazer, eu trouxe, e fico muito, muito, muito honrada de participar de um debate de tanta qualidade, com pessoas tão especialistas nesse tema. Eu sou gestora escolar, e todo o meu conhecimento é um conhecimento prático, é um conhecimento que eu fui atrás para estudar, para fazer o melhor dentro da minha escola, para fazer o melhor dentro da minha sala de aula. E me sinto honradíssima de ter participado desse debate junto com pessoas que lutam tanto e tão fortemente para que essa realidade seja mudada. Eu agradeço muito poder estar aqui. Nós é que agradecemos a senhora por estar aqui conosco nesse debate. Bom, eu chego também na doutora Daniela. A doutora Daniela, também fica à vontade nos 2 minutos para as considerações finais. Primeiro, a gente quer agradecer, né,
a essa oportunidade que nos foi dada, porque a gente sabe que isso alcança, reverbera e que nós somos agentes transformadores, né? Vou fazer só um adendo rapidamente sobre a questão do mercado de trabalho. É algo que eu venho fazendo muito forte, junto ao Ministério Público, com os procuradores, com os juízes, que cuidam principalmente dessa área da cota da pessoa com deficiência. E aí eu tive que provar para as empresas e eles sobre esse cumprimento em tese e em prática. Então a gente pegou a Fernanda, ela é paralisada cerebral, ela tem uma dificuldade de locomoção muito grande. Ela não fala, mas ela ouve. E quando já tinha terminado a escola, há mais de 15 anos, nunca teve acesso ao mercado de trabalho. Eu falei, eu vou conseguir te incluir, Fernanda. E aí eu consegui um contrato, fui na empresa, conversei, fui com o advogado da empresa junto ao Ministério Público do Trabalho, conseguimos resolver aquela questão da multa, que também estava sendo algoz com a empresa, que até tentava fazer essa inclusão, mas assim, como o Dr. Ponce falou, com deficiências leves, eles falam assim, é um dedinho, é uma mãozinha, né? E fomos levar o caso da Fernanda, que já tem uma severidade maior. A Fernanda começou no home office, depois a Fernanda foi trabalhar no escritório, trabalha com planilhas de alta tecnologia, e hoje a Fernanda mora nos Estados Unidos. Eu fico emocionada, eu sei que ela está me ouvindo. E é isso que a gente precisa, que as pessoas nos deem oportunidade, seja ela na educação inclusiva, no mercado de trabalho, no mundo do esporte, em qual o Matheus vive, e na arte, na cultura e na educação. Gente, para encerrar, porque o assunto é muito amplo. A pessoa com deficiência, ela não quer caridade. A gente precisa de oportunidade. Deixo o meu abraço e meu agradecimento a todos vocês. Viva a inclusão. Viva a inclusão. Vamos lá, Matheus, também 2 minutos para as considerações. Eu acho bom você falar o nome da sua mamãe aqui, porque senão ela vai te cobrar lá, viu? Eu queria agradecer a oportunidade de dar voz a um jovem, sim, mas que tem uma grande experiência e que pode agregar para outras pessoas. E mandar um beijo para minha mãe, Adriana Moreira, tá aí me assistindo, chorando, inclusive, porque a bichinha é coração mole. E pela troca, eu amei estar com vocês, muito obrigado. Nós é que agradecemos. E outras oportunidades virão, viu, Matheus? Com certeza. Doutor Ponce, vamos também para as considerações finais, 2 minutos. Walter, eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui junto com pessoas renomadas. É muito bom poder estar para falar sobre educação inclusiva e também mercado de trabalho, ou em si, na pessoa com deficiência no âmbito geral. É muito bom também saber que nós temos legislações, sabermos que estão sendo aplicadas, mesmo com passos devagares. É bom também saber que a gente consegue também, como o Matheus aqui, ele tem esse olhar empoderado, que ele mesmo é o protagonista, e isso é muito bom. Tem que ter mais pessoas como você. Mais pessoas com você que possa dar voz a elas mesmas. Porque pessoa com deficiência as outras pessoas não têm que falar por nós. Nós que temos que falar por nós mesmos. Independentemente da sua deficiência. Porque nós temos a nossa vontade, temos que nós temos que externar essa vontade. Então, a palavra que eu sempre digo o lema, né, da deficiência, nada sobre nós sem nós. Então que seja a união do movimento, que seja a união das famílias, que também tenha todo esse cuidado, as famílias, como a gente já falou, que traga desse empurrão para os seus filhos, para os seus parentes, dê essas oportunidades e não deixem eles parados, não vejam como coitadinhos, porque nós não somos assim. Então, essa é a minha palavra que eu tenho hoje para todos. Eu não vou mais me estender porque foi tão rico, né? Mas que possamos mesmo hoje sair daqui entendendo: pessoa com deficiência tem que estar nas escolas regulares,
temos que ter adaptações e são os próprias escolas, o próprio governo federal, distrital e municipal que tem que fazer essas políticas públicas para nós. Não somos nós que temos que nos adaptar a eles. Muito obrigado pela participação. Doutor Felipe Ponce, advogado especialista no direito das pessoas com deficiência. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado pela gentileza e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Agradeço também a senhora, a doutora Mariana Lete, diretora pedagógica. Também foi um prazer imenso. A senhora, com toda certeza, enriqueceu muito esse debate. Muito obrigado pela gentileza e até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço, até. Doutora Daniela Louvores, da mesma forma, também foi um privilégio também receber a senhora aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Fica o convite sempre para outras participações. Obrigada. Matheus, espero encontrá-lo numa redação ou no microfone de uma emissora de rádio ou então de uma TV. Eu tenho certeza que você já é um brilhante profissional pelo seu dinamismo, pela sua força, pela sua garra. Basta apenas concluir os seus estudos para que o mercado lhe receba de braços abertos. É uma porque honra. com toda certeza você tem um futuro brilhante pela frente. É uma honra escutar isso do senhor e que possamos trabalhar juntos em breve. Com toda certeza. Isso aí, sucesso, viu? E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde Debate. Programa que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, na produção de Diego Veiga e os trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito obrigado, bom fim de semana e até o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.